Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma quinta-feira de estudo do livro Obreiro da Vida Eterna. É o quarto livro dessa coletânea de Francisco Cândido Xavier, através do espírito André Luiz, intitulada Vida no Mundo Espiritual. Hoje iremos receber o nosso irmão Júlio Erdi, que irá apresentar para nós o capítulo número 9, intitulado Louvor e Gratidão. Temos na harmonização de Lu, na prece inicial Nancy Etal e na prece final Francisco Sena. Nós possamos estar abertos para a mente, as nossas mentes abertas e o coração para absorver o conteúdo o nosso amigo Júlio irá dividir com cada um de nós a noite de hoje. Dilu, é com você, querida. Boa noite a todos. Está me ouvindo bem? Sim. Uma respiração profunda. Vamos silenciar os nossos corações e mentes para ouvirmos a página que selecionamos para o preparo do ambiente do estudo da noite de hoje. Nasceste no lar que precisavas. Vestiste o corpo físico que merecias. Moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar, de acordo com o teu adiantamento. Possuis os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais, nem menos, mas o justo para tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Teus parentes e amigos são as almas que atraíste com tuas próprias afinidades. Portanto, teu destino está constantemente sob seu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrais, buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontade são a chave de teus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão na tua jornada vivencial. Não reclames, nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma a tua meta. Busca o bem e viverás melhor. Página atribuída ao nosso querido Chico Xavier. Senhor Jesus, amigo, companheiro de todas as horas, nós te agradecemos por esses momentos, por esse estudo, por essa reflexão na noite de hoje. Nós te agradecemos, Senhor, tudo que temos e tudo que somos. E te pedimos que os esclarecimentos que nos serão dados sobre este capítulo deste livro tão importante de André Luiz possam calar fundo no nosso coração, possam fazer com que repensemos as nossas atitudes, a nossa maneira de ser, de agir, para que consigamos, Senhor, ainda nesta existência, ser criaturas melhores. Abençoa todos nós que aqui estamos e aqueles que também não puderam estar conosco hoje. Mas que recebamos, Senhor, todos esses ensinamentos e eles possam nos tornar melhores. Permaneças conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Nancy. Obrigado, Dilu. Mais uma vez, reforçando boa noite a todos, aqueles que eu não cumprimentei. Júlio, a palavra é sua, meu amigo. Obrigado, Fernando. Bem, boa noite a todos. Acho que a maioria já me conhece dos estudos da quinta. Eu sou o Júlio, né? Estou lá na casa, na Associação Fraternal, nossa casa espírita,
E hoje eu vou apresentar para vocês o capítulo 9, Louvor e Gratidão. Tá? É uma interpretação que eu fiz, basicamente foi um resumo do capítulo, destacando as partes mais importantes e trazendo aquelas que nos levam à reflexão. Tá? Então, capítulo 9, no Louvor e Gratidão. Vou passar aqui. Então, o que seria louvor? E depois eu vou falar agora sobre o louvor e depois sobre gratidão. Tá? Resumidamente, na questão 659 de O Livro dos Espíritos, nós temos, pela prece, pode-se propor três coisas: louvar, pedir e agradecer. Tá? Eu, quando estou fazendo uma prece, eu sempre agradeço. Tá? E dou graças a Deus, a Jesus, e agradeço pelo que eu tenho. Então, eu levo. Então, é uma tradução pequena que eu consegui. A prece de louvor é o reconhecimento da onipresença e onipotência de Deus, por meio da qual expressamos nosso júbilo, ou seja, nossa alegria, nosso contentamento pela sua sabedoria, bondade e justiça. Né? Nós sabemos que Deus é bom e é justo, e é sábio. Né? Nada acontece sem que ele saiba ou intervenha. Louvar significa elogiar, enaltecer, bendizer, exaltar, glorificar. Aí vem um trechinho de um dito de Emmanuel. É forçoso reconhecer que louvar não é apenas pronunciar votos brilhantes. É também alegrar-se em pleno combate para a vitória do bem, agradecendo ao Senhor os motivos de sacrifício e sofrimento, buscando as vantagens que a adversidade e o trabalho nos trouxeram ao espírito. Então, aqui, Emmanuel trata da humildade da prece. A prece tem que ser feita com coração, tem que ser feita com, com alegria, com agradecimento mesmo. Então, isso é o louvar. Né? Os votos podem ser bonitos, mas eles têm que ser humildes e têm que ser alegres. Né? Nós precisamos estar alegres agradecendo ao Senhor pelo sacrifício, pelo sofrimento, pelo trabalho e por tudo que nós temos na vida, tá? Independente se seja bom ou ruim. Tá? Então, essa mensagem eu interpretei dessa forma. Lá no finalzinho, quem estará aberto para a opinião de todos. Tá? Se eu estiver indo muito rápido, é que eu estou com medo de não dar tempo. Aí vocês podem me chamar a atenção também. Tá? A gratidão na visão espírita, né? Seria o sentimento de gratidão a força que nos conecta a Deus? A gratidão é o sentimento que desencadeia o reconhecimento da necessidade da nossa reforma íntima. Tá? Todos os estudos, eu sempre ouvi falar muito de reforma íntima. E a gratidão tem muito a ver com esse processo de reforma íntima que nós temos que fazer. Tá? Essa reforma íntima, no meu entendimento, é um processo contínuo, dia a dia, nós estamos nos reformando intimamente. Nossa mudança interior, da nossa reforma íntima, nossa mudança interior, nos proporciona uma posição de aceitação frente às dificuldades. Tá? Esse é um artigo da revista O Consolador, escrito por Wagner Ideale. Eu peguei esse trecho aqui, que eu achei que tem mais a ver com a questão que a gente está vendo no livro. Tá? Aí da Bíblia, pela Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 18. A gratidão é a forma de louvar a Deus, em um sinal de uma vida transformadora por Jesus. Quem é grato é mais feliz. A gratidão ajuda a valorizar as bênçãos que temos, encontrando mais alegria nelas. Então, como eu disse antes, a gente precisa agradecer. Né? A gente louva a Deus agradecendo por aquilo que nós recebemos. O mais importante, quem pratica o bem tem que ser grato porque ele está recebendo de volta o bem e a caridade que ele oferece ao outro. Tá?
Essa é a minha interpretação. O espírito de Joana de Ângeles, no livro Psicologia da Gratidão. Eu destaquei duas frasezinhas aqui. Opa! A gratidão deve ser um estado interior que se agiganta e mimetiza com as dádivas da alegria e da paz. Quando se é grato, nunca se experimenta nenhum tipo de decepção ou queixa, porque nada espera em resposta ao que realiza. Então, nós somos gratos, então nós somos alegres, né? Outro texto da Bíblia também já diz isso. E a gente não tem nenhum tipo de decepção porque nós temos gratidão, né? Então, a gratidão, quando somos gratos, nós não esperamos nada em troca por aquilo que nós fazemos, principalmente quando nós fazemos o bem. É fazer o bem sem olhar a quem e sem esperar nada em troca, né? Então, essa é uma missão do espírita, né? E isso eu sempre aprendi desde novinho com a minha mãe, tá? Então, vamos lá, vamos passar para o próximo. Se alguém quiser fazer também algum comentário, algum adendo, pode falar, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Então tá bom. Vamos lá, o capítulo 9, o que trata o capítulo, assim, principalmente, tá? O capítulo narra o retorno do grupo de trabalho à casa transitória de Fabiano, após visitarem o abismo, né? Essa visita ao abismo foi o tema do capítulo anterior, capítulo 8, que foi apresentado pelo nosso irmão Francisco na semana passada. Então, esse é o caminho de volta, tá? Eles percorrem as zonas perigosas que exigiu deles guardarem vigilância e silêncio para evitarem surpresas. Porque na ida eles tiveram alguns ataques de espíritos trevosos, espíritos inferiores, então foi recomendado a eles voltarem e guardarem vigilância, ou seja, voltarem em prece, em oração, em silêncio, para evitar esse tipo de surpresa. E mesmo considerando o resultado do trabalho mínimo, eles se sentem confortados e satisfeitos. O trabalho foi mínimo porque eles não conseguiram resgatar nenhum espírito sofredor do abismo, tá? Mas eles se sentiram confortados e satisfeitos, porque eles fizeram o trabalho do bem. Então, isso conforta e isso traz satisfação a quem pratica, né, esse tipo de trabalho. Também narra o grupo em uma reunião de louvor e gratidão a Deus, pelas oportunidades do trabalho desempenhado por eles, recebendo de espíritos iluminados luz e energia para continuarem trabalhando em prol dos menos evoluídos. Ainda a conscientização do irmão Gotuso para sua próxima reencarnação através da mediunidade de Luciana, tá? Luciana é enfermeira, que ela viveu e era uma médium vidente, é uma médium, e ela tem um papel fundamental nesse trabalho aí da conscientização do Gotuso, que é o nosso irmão lá do capítulo 5, que tem um sofrimento interno, apesar de já trabalhar na casa, de auxiliar os doentes e trabalhar na casa de Fabiano como médico, né? Dos irmãos que sofrem de problemas psicológicos e esses desvios, tá? Então, é uma parte muito importante. Eu queria fazer um breve comentário aqui, que eu me emocionei demais quando li esse capítulo. Espero não me emocionar agora, apresentando. Então, vamos lá. É um capítulo muito bonito, tá? Tem muitas lições nele. Se a gente fosse falar, daria um tempo de apresentação muito, muito grande. Então, assim, o agradecimento e a explicação de Zenóbia. Como eu disse lá, eles não conseguiram resgatar ninguém, mas eles tiveram eles voltaram felizes e confortados pelo que eles fizeram. Aí Zenóbia, já perto da casa transitória, faz um agradecimento ao grupo, reconhecendo o esforço e trabalho de todos, falando a eles: felizmente, nosso trabalho foi abençoado e profícuo, ou seja, proveitoso e frutífero. Aí há um espantamento do grupo que está acompanhando ela, que está voltando com ela, e André Luiz deixa isso bem claro quando fala
quando isso acontece. Então, ela explica que o que de mais importante ocorreu durante o trabalho: a semeadura das verdades eternas nos corações ignorantes, a ministração da esperança aos desalentados e tristes. Lá no capítulo 8, há uma passagem que eles encontram esses espíritos, né, e ignorantes, e que muitos deles se rendem às palavras do Padre Hipólito, e sentem essa esperança. Foi plantada uma sementinha de esperança, de fé, e de que eles podem sair daquela situação de desalento lá do abismo, né? Das esferas inferiores. Somos semeadores do bem. Então, isso aqui fica muito claro, assim, para mim, como espírita, né? Que todo espírito é um semeador do bem, todos somos semeadores do bem. E quem trabalha em prol do outro é um semeador do bem, né? Ensinos edificantes lançados ao solo do entendimento abrem horizontes novos e claros à investigação mental dos necessitados e sofredores, né? Ou seja, toda vez que você leva alguém uma palavra de conforto, uma explicação, com base, como isso aqui eu fiz muito, como se diz, uma união com o que eu estava aprendendo com o curso de atendimento fraterno, né? Foi dito muito isso. Às vezes as pessoas procuram atendimento porque elas precisam de uma luz, né? De algum ensino que vão abrir ela, que vai abrir o horizonte para elas se investigarem mentalmente, né? Por que eu estou sofrendo? Então, isso foi dito lá no curso. E tem outras partes que me lembraram isso também, eu vou comentando. Tá? Desejável para nós é que todos caminhem utilizando os próprios pés. Ou seja, que você indica o caminho, mas você não vai carregar no colo, né? Então, a gente vai lá, semeia, ensina, é, com as palavras, com o ensinamento do Evangelho segundo o Espiritismo, como espíritas que somos, mas as pessoas precisam caminhar utilizando os próprios pés. Precisam caminhar dentro do seu livre-arbítrio, o caminho que elas acharem, decidirem tomar. Tá? Em meio dos serviços naturais da regeneração, não se declarem vitimados. Ou seja, as pessoas não podem ficar sempre se vitimando daquilo, porque o fulano fez isso, porque eu sou vítima disso. Às vezes nós somos vítimas de nós mesmos. Então é preciso enxergar essa, esse ponto. Tá? Vamos lá. Zenóbia concluiu com: em todos os lugares encontraremos a compaixão e a justiça de Deus. Ou seja, Deus está presente em todos os lugares, com a sua compaixão, com a sua justiça. Então ele faz isso. As coisas acontecem de acordo com a sua. Então, nós encontramos a compaixão e a justiça de Deus em todos os lugares. É aquela velha frase: Deus é bom o tempo todo. E acrescenta: a compaixão, filha do amor, desejará estender sempre o braço que salva, mas a justiça, filha da lei, não prescinde da ação que retifica. Haverá recursos da misericórdia para situações mais deploráveis. Entretanto, a ordem legal do universo cumprirá-se invariavelmente. Em virtude, pois, da realidade, é justo que cada filho de Deus assuma responsabilidades e tome resoluções por si mesmo. Tá? Isso vem ao encontro do que foi dito antes. Tá? Deus é um Deus de amor, né? Então a compaixão é filha desse amor, e a gente quer sempre, assim, trazendo para nós isso, a gente quer sempre ajudar, né? Mas existe a justiça, a gente paga pelas nossas ações, né? Então a justiça age para fazer cumprir essa ordem do universo. Nós temos que pagar por aquilo que nós fizemos, né? E assumir a responsabilidade por esses erros. Ter a humildade de assumir que errou e tomar as resoluções para resolver isso que a gente fez, esses problemas que nós criamos para nós mesmos e
os sofrimentos que causamos ao outro. Tá? Vamos para o próximo. Está descendo aqui toda vez. Aí já nos arredores da casa transitória, né, André Luiz se surpreende com a movimentação de numerosas entidades que iam e vinham, entrando e saindo da casa. Diante de sua surpresa, Zenobe explica: nossos amigos da crosta, parcialmente libertos da carne pela atuação do sono, afluem até aqui todas as noites, trazidos por companheiros espirituais, com o fim de receberem socorros ou avisos necessários. Ou seja, há uma movimentação muito grande durante a noite na casa de pessoas que sonham, que são libertas provisoriamente do corpo físico para ir ter com os seus lá no plano superior. Tá? Muitas vezes elas precisam de uma palavra, precisam de um encontro, e precisam ser avisadas de algo, então, através do sonho, quando nós estamos dormindo, nós somos levados até lá para ter com esses nossos irmãos já desencarnados e também com espíritos amigos. Tá? Já dentro da zona magnética de defesa, que é uma zona da casa, chama a atenção de André Luiz um menino conduzido sua mãe desnorteada, saudosa e mergulhada na dor do amor perdido. A criança segue zelosa, guiando a mãe até sumir em uma das portas. André recorre ao padre Hipólito para dirimir sua dúvida sobre que fim levaram o menino e sua mãe. Padre Hipólito responde: ora, André, são tantas mães e tantas crianças a transitarem por aqui, certamente o filhinho, como tantos outros, conduz a genitora a gabinetes de auxílio. Me chamou a atenção porque muitas vezes nós temos o desencarne das crianças, né? E isso causa nas mães uma dor, que é uma dor sem fim, né? Então, e quando elas desencarnam, elas vão ter com essas crianças de novo, graças a esse amor, que é o amor perdido, é um amor incondicional de mãe para filho e assim, a gente sempre traz esse amor no coração e acho que é um amor eterno, né? Então, os filhinhos lá, as crianças conduzem as mães que chegam até lá para os gabinetes de auxílio, para elas serem auxiliadas e terem essa dor minimizada e até se acostumarem com o desencarne, tá? Me chamou a atenção essa parte, por isso está aqui no slide. Ingressando a casa, tá? Então, lá no começo a gente fala que eles iam participar de uma reunião de louvor e gratidão a Deus, então o ingresso à casa. Na porta de acesso, o grupo encontra Gotuso e um outro irmão. O Gotuso é o personagem quase que principal desse capítulo, tá? E um outro irmão que os recebem cordialmente. Gotuso vai ter com Zenobia para informar que os serviços de organização das reencarnações expiatórias haviam sido executados de forma satisfatória. Zenobia agradece e convida a todos para partilhar das orações de louvor a Deus. Entram então na sala consagrada, onde minutos antes acontecera a reunião geral de preces e auxílios magnéticos. Todos os dirigentes do Instituto estavam ali reunidos para a tarefa congratulatória. Eram em 35 pessoas sentadas à mesa, tendo à cabeceira Zenóbia, radiante de frente para a tela de tecido. Todos reunidos para a aquisição de luz divina, vibrações de reconhecimento e paz. Neste momento, Gotuso se entrega à profunda meditação e Zenóbia pede a todos que acompanhem mentalmente as palavras de sua oração. Tá? Isso aqui é o seguinte, uma reunião que eles vão fazer, Zenóbia vai fazer uma prece agradecendo a Deus pelo trabalho. Isso aqui me lembrou muito, né, a casa espírita, né? Que existem essas reuniões mediúnicas para prece, para os auxílios magnéticos da prece, da oração, né, os nomes lá das caixinhas. Se eu estiver errado, por favor, me corrijam, mas eu fiz uma alusão, uma união dessas duas casas nesse sentido, tá? E eu fiz aqui, eu botei lá um asteriscozinho expiatórias, porque eu sempre ouço falar em expiações e reencarnação expiatória, então eu fui entender o que era expiações.
Expiações refere-se ao processo de uma culpa em que o espírito é apresentado a um contexto em que possa avançar moralmente por meio de uma experiência equivalente à que infligiu ao treino passado. Expiação é o castigo imposto pelo erro praticado. É sofrer o que fez o outro sofrer. Tá? Então, esse é o sentido de expiação. Não vou me alongar muito, porque isso aqui é bem explicativo e faz sentido. Vocês que são mais experientes que eu nos estudos podem atestar isso de forma mais correta. Passando para o próximo, a oração de agradecimento 19. É uma oração grande, eu fiz só um resumo e eu peguei alguns trechos do agradecimento. 19 inicia a oração comovente e sublime, com palavras que demonstram a alegria de seus corações e o agradecimento pelas bênçãos de cada dia, ou seja, louvando e agradecendo pela prece. É o que eu falei lá no começo, a gente sempre, quando vai fazendo uma prece, a gente primeiro deve agradecer. Depois a gente pode pedir, depois a gente pode... Eu nunca reclamo quando estou fazendo a prece, eu sempre agradeço, porque a gente tem que ser grato. Nós temos que agradecer a oportunidade da evolução que nos é dada, entendeu? Esse é o meu entendimento. Permite que nos reunamos em teu nome, nesta noite, bendita de felicidade e esperança, para manifestar-te nossa gratidão imperecível. Então, a gratidão dela, pelo trabalho que é realizado na casa, é imperecível. O que é imperecível? É que não tem fim, que não estraga, que não termina, tá? É uma coisa que é imperecível. A oração segue com palavras de louvor, expressando gratidão e humildade, ainda destacando que todos carregam o peso das inclinações humanas. Neste momento, ela pede e continua a sua prece. Dá-nos o clima sadio da libertação de nós mesmos. Tá? Nós temos que nos libertar muitas vezes de nós mesmos, porque nós somos nossos piores inimigos. Tá? Nós somos inimigos de nós mesmos em muitas situações da vida. Tá? Eu falo por experiência própria que eu já fui meu inimigo, entendeu? E isso, essa libertação de mim mesmo, da pessoa que eu era para a pessoa que eu sou e tento ser hoje, cada dia, tentando evoluir para ser uma pessoa melhor. Então, cai muito nesse, nesse clima sadio. A gente tem que procurar esse clima e depende de nós essa libertação. Ó Senhor, como somos felizes pela possibilidade de ministrar em Teu nome consolações e esclarecimentos. Opa. Nós espíritas somos felizes porque nós temos condição de ministrar em nome de Deus, em nome de Jesus, essas consolações e esclarecimentos àqueles que nos procuram, principalmente na casa espírita. Isso também me lembra o atendimento fraterno, de ouvir, né? E de poder, mesmo em silêncio, poder gerar algum bem a quem procura o atendimento e que está lá com sofrimento precisando falar. Tá? Ó Pai compassivo, que felicidade maior que esta, a de espalhar com o nosso Senhor Jesus Cristo as tuas bênçãos redentoras e carinhosas. Que escola mais rica, além daqui, se localiza nesta casa, onde aprendemos jubilosos, ou seja, felizes, a exercer o dom sublime de dar. Então, isso também me faz lembrar a Casa Espírita, que é lá onde que a gente nos reúne. Lá é uma escola, né, que a gente aprende todo dia, a gente está sempre no estudo, e a gente se sente feliz com isso e nos sentimos também felizes por exercer o dom sublime de dar, ou seja, de dar o que nós podemos dar, que é o acolhimento, o carinho, a palavra, a caridade, né, a ajuda e a prática do bem. Tá? Ainda na oração, dilatando-nos a alegria, estimulando-nos a coragem, santificando-nos a esperança. Isso tudo é parte
do agradecimento, né? E que a gente tem sempre que pedir coragem, esperança e a alegria de estar praticando o bem. De alma voltada para a tua magnitude, endereçamos ter reconhecimento sem termo, ou seja, um reconhecimento sem fim, um reconhecimento eterno, tá? Ao término da oração 19, André Luiz pondera: aquela prece constituía ato de louvor dos mais formosos. Zenóbia regozijava-se pelo ensejo de serviço, pela fortuna de contribuir com alguma coisa de útil, pela aventura de repartir o bem, tá? Então, isso diz muito também, a aventura, a alegria, a felicidade de repartir o bem, de poder trabalhar em nome de Jesus, em nome do bem, em nome do amor de Deus, tá? E descreve um momento. O momento ali, após a oração, o que ele vê dentro da sala. Suave luz irradiava-se de nossas frontes, sincronizadas nos mesmos pensamentos. Finda a manifestação gratulatória, a diretora recomendou-nos observação e silêncio. Não se passou muito tempo e a tela desdobrada diante de nós, como se for instrumento de resposta ao esforço devocional, iluminou-se de súbito, expelindo raios de brilho maravilhosamente azul, que se espargiram sobre a diminuta assembleia, quais minúsculas safiras eterizadas. Davam-me a ideia de energias divinas a caírem sobre nós, penetrando-nos o íntimo e revitalizando-nos o ser. Ou seja, uma reunião de 35 pessoas com um único pensamento, ouvindo e repetindo mentalmente uma prece que me lembra o seguinte: quanto mais unidos no mesmo pensamento, na mesma intenção, mais energia positiva e mais energia a gente recebe para que continuemos a praticar o bem e nos revitaliza, ou seja, nos revitaliza a alma, energiza a nossa alma, nosso espírito para continuar, tá? Após minutos de silêncio, Zenobia agradece sensibilizada, interpretando o sentimento geral. Ou seja, ela, basicamente o que eu falei, Zenóbia interpreta com emoção, com alegria, o sentimento que todos têm naquele momento, da revitalização, de ter a alma magnetizada pela força do pensamento conjunto, que é aquela disposição da energia, da luz divina, tá? Após alguns, aí a médium Luciana e o mensageiro Bernardino. Após alguns instantes, a médium Luciana fala a Zenóbia que na tela de bênçãos vê respeitável ancião, cercado de luz verde e prateada. Este abençoava a diretora e dizia ser Bernardino. Zenóbia diz ser ele mensageiro da casa redentora de Fabiano. Ou seja, Bernardino é um mentor espiritual da casa, tá? Ele está num plano superior, então ele é um mensageiro que traz essa bênção naquele momento ali. Por intermédio da médium Luciana, naquele momento, servindo como um aparelho de comunicação, Bernardino informa que as vibrações do ambiente se inclinavam para esferas inferiores, e por isso ele não poderia se fazer visível a todos, tá? Acrescenta que a fonte da bondade divina suprirá sempre de paz e recurso a todos os corações de boa vontade, na semeadura do bem, né? Então, Bernardino traz uma mensagem, e essa vibração inferior, pelo que eu entendi do capítulo, era Gotuso, tá? Então, nosso amigo que está em sofrimento ali, apesar de fazer parte da casa, ele continua com seu sofrimento, tá? É um sofrimento interno de algo que ele não conseguiu se libertar, mesmo depois de desencarnar, tá? E o desencarne para ele foi, acho que, a pior, que causou a ele o maior sofrimento, tá? Então, a fonte da bondade divina suprirá sempre faz recurso a todos os corações de boa vontade. Nós conseguimos fazer o trabalho espírita, o trabalho do bem, se nós tivermos boa vontade, né? Então, já tem a passagem da Bíblia, bem-aventurados sejam os homens de boa vontade, né? Os homens, de forma geral, somos nós todos. Então,
Luciano observa que Bernardino contempla a todos em silêncio, olhando para o alto, pede a eles a luz da compreensão divina. Neste momento, o ambiente é tomado por raios brilhantes de luz verde, como chuva de gotas celestes. André Luiz relata este momento como de uma exteriorização da sublime energia portadora de bem-estar. Ou seja, a reunião ali, a oração era para que eles também se revitalizassem nessa volta lá do abismo, do plano inferior, do plano trevoso, de ter contato com os espíritos revoltos, os espíritos sem luz, né? Então, é nesse sentido. Então, eles ali recebem essa chuva de energia, de bênção vinda do plano superior. Tá? A médium Luciana e Letícia. Tá? Após novo instante de silêncio, Luciana se comunica com Zenobia, dizendo que a tela iluminava-se novamente, e dessa vez pela visita de uma bem-aventurada celeste, com fisionomia deslumbrante, trazendo lírios de perfume inebriante, que todos puderam sentir, envolvendo-os em ondas de alegria e paz indescritíveis, e vestimentas vultuosas de tecido delicado, e parecia estar em oração de agradecimento. Perguntada por Zenobia se a mensageira dizia algo, Luciana responde: ó, sim, com permissão dos nossos maiores, deseja comunicar-se com o irmão Gutuso e solicita-nos cooperação. Tá? Essa parte da cooperação é a parte mais, não vou dizer polêmica, mas é que vai causar talvez uma certa estranheza para quem não conhece o capítulo, para quem já leu até que não. André Luiz se surpreende com o desdobramento dos trabalhos de louvor e gratidão, mas Zenobia, já acostumada com as atividades de intercâmbio, diz a Luciana para que coopere, tanto quanto for preciso, cedendo seu veículo de manifestação, e observa que tal providência é necessária por permanecer um ambiente pesado e devido às substâncias densas do plano estarem carregadas de forças negativas. Ainda que estavam prontos para recebê-la na casa de paz, e tanto Gotuso quanto os demais estavam à disposição para ouvir a mensagem de amor que ela trazia naquele momento. Ou seja, ela precisava se comunicar, a Letícia, mas ela não poderia simplesmente ultrapassar a tela. Ela precisava de cooperação. Essa cooperação é a cooperação mediúnica. Ela precisava meio que fazer uma incorporação, né, na médium Letícia, a médium vidente Letícia, para que ela pudesse se comunicar através dela. Tá? A identificação da mensageira e a colaboração da médium Luciana. A enfermeira Luciana observa comovida a identificação da mensageira. Identifica-se por Letícia, declara que desencarnou há 32 anos e assevera que foi mãe do companheiro referido. Ainda tomada de emoção e reverente, Luciana narra o deslocamento de Letícia ao encontro de todos, utilizando-se de sua mediunidade para se comunicar com os presentes e com seu filho Gotuso. Esta narrativa de André Luiz revela um momento da, aí eu botei entre aspas, incorporação, uma manifestação mediúnica no mundo espiritual, um espírito mais evoluído fazendo uso do espírito de um médium para se comunicar. Tá? Eu procurei em alguns lugares, fiz algumas pesquisas e eu só encontro esse momento nessa parte do livro uma citação de André Luiz, tá? E outras de André Luiz a respeito. Tá? Eu não achei em outro lugar algo que me revelasse esse momento assim de uma incorporação, uma manifestação mediúnica no mundo espiritual de um espírito mais evoluído, fazendo meio que uma incorporação, utilizando-se de um espírito menos que de um plano um pouco inferior para fazer a comunicação. Funciona de uma forma mais leve, talvez, do que a incorporação aqui no plano físico de um espírito quando incorpora no médium, né? No caso, eu sei o que é incorporação, porque eu sou médium também, então eu sei como funciona aqui no plano físico. Desloca-se agora da tela e vem ao nosso encontro. Adianta-se. De suas mãos desprendem-se raios de luz, de raios de sublime luz. Abraça-me, ó,
Como sois generosa, abnegada benfeitora. Sim, estou pronta, cederei com prazer. Luciana falando, recebendo, né, esse espírito de Letícia, que abraça, né, de uma forma carinhosa para fazer uso desse aparelho de comunicação que seria o espírito de Luciana. A fisionomia de Luciana é tomada de beatifico sorriso e sua fronte irradiava bela luz. Ou seja, nesse momento, Letícia já está usando Luciana como um aparelho de comunicação, tá? Letícia conversa com a civilização de Gotuso. Com a voz modificada, a emissária Letícia começa a expressar-se. Irmãos, seja convosco a paz do Cordeiro Divino. Com permissão de nossos orientadores, venho ao encontro de alguém que nos é muito caro, buscando despertar-lhe a consciência para os horizontes mais altos da vida. Ou seja, ela vem para despertar o filho Gotuso para a missão que ele tem, né? E continua rogando bênçãos aos amigos dedicados do trabalho divino, ali presente, dispondo-se a oferecer-lhes em troca do acolhimento o algo do carinho materno que mantém no coração faminto de vida superior. Então dirige-se a Gotuso. Gotuso, meu filho, serei breve. Ouça desapaixonadamente as palavras de sua mãe e velha amiga. Letícia, então, chama a atenção de Gotuso, pedindo para ele se desprender das ideias antigas, dos sentimentos inferiores. Pergunta por que este menospreza a oportunidade de elevação. Fala da misericórdia de Jesus, que aguarda bondosamente nossas decisões de colaborar no trabalho redentor. Suporta nossas faltas, mas devemos atentar vigilantes para seus ensinamentos, com a disposição de aplicá-los. Também que Jesus não nos destruirá pela nossa demora em perdoar alguém, pela nossa falta de simpatia por aqueles irmãos menos felizes que nós. Ensinou que devemos amar uns aos outros e traçou as disposições necessárias para a prática do bem. Então, ela chamando literalmente a atenção do filho, né? Por quê? Porque ele carrega em si um não perdão à sua ex-companheira, que vai aparecer em breve aqui no capítulo, que não se desapega da vida terrena e vive esse sofrimento como se fosse um egoísmo, tá? E ele menospreza, ele tem a oportunidade de elevação, mas por estar apegado à vida terrena ainda, ele menospreza essa oportunidade. E continua falando e questionando ao filho. Seu esforço médico nesta casa é de fato apreciável. Companheiros dignos seguem-no com amizade e admiração, multiplicando-se os valores que o cercam. Amontou a você preciosidades e bênçãos na parte das aquisições afetivas. Porém, e o seu próprio destino. Como conduzirá doentes à cura se prossegue magoado com aqueles que o feriram aparentemente? Como dará lições de bom ânimo aos tristes se demora tanto tempo na ilusão do desalento? Ou seja, está chamando a atenção para ele como a gente consegue conduzir um doente à cura ou conduzir um irmão para um caminho sem sofrimento, quando ele busca o atendimento na casa espírita, se nós mesmo não conseguimos nos livrar da mágoa, nós carregamos a mágoa, né, de alguém que supostamente nos feriu. Tá? Então, essa é a lição. Tá? E a gente tem condição de dar bom ânimo a quem está triste, se a gente não consegue se livrar dessa ilusão do desalento, de achar sempre que nós somos os sofredores, o nosso sofrimento é maior, né? Então, lá no capítulo 5, nós vimos isso, que Gotuso, mesmo com o padre Hipólito conversando com ele e tentando dissuadi-lo do seu pensamento, ele continua preso àquele pensamento. Letícia faz várias indagações ao filho, enaltecendo seu trabalho valoroso como médico na casa, mas pergunta se ele não pretende ganhar mais, se não deseja libertar-se para libertar os prisioneiros da ignorância. Aqui eu acho que é um fato que é o primo que se casou com a viúva de Gotuso, que era um cara preso à ignorância, ao egoísmo. E isso
E desencarnado, o Gotuso carrega essa mágoa. Então ele precisa se libertar para ele poder libertar os prisioneiros da ignorância, né? Que seriam o Pedro e seriam outras pessoas que ele acha que o feriram mortalmente. Ainda fala que ele é um trabalhador com direito a descobrir seus próprios erros e ratificar seu caminho. Foi o que eu falei na passagem anterior, nós precisamos descobrir os nossos erros. Nós precisamos admitir os nossos erros para a gente poder caminhar num caminho diferente, né? Seria um caminho de mais humildade. Ao perguntar ao Gotuso o que ele responde frente às indagações, este responde: minha mãe, minha boa mãe, estou pronto. Emocionada, Letícia agradece a Deus pela compreensão do filho. Informa que todas as providências para sua reencarnação, um retorno ao seu familiar que deixará na terra. Pede que se prepare para a luta necessária à iluminação. O lar na terra é bendito o caminho à redenção. Ele reencontrará simpatias e antipatias, mas deverá oferecer possibilidades felizes para o reajustamento emocional e que não se desanime diante do serviço a fazer. E lembra-o da importância de regressar ao curso para conquistar o equilíbrio espiritual necessário à elevação. Ou seja, ele precisa reencarnar para ele poder ajustar o que ele deixou para trás, tá? Que era hoje uma família que ele não cumpriu a missão dele como deveria antes, então ele precisa voltar e cumprir essa missão, tá? E qual foi o plano? O plano de reencarnação de Gotuso. Gotuso em lágrimas e houve de Letícia seu plano de reencarnação, onde Marília, antes sua esposa, não receberá como filho, mas avó, amorosa e experiente. E seu adversário gratuito, no caso o primo, pobre homem que se entregou à inveja e ambição destruidoras, receberá seus beijos infantis e com eles os eflúvios de seu perdão renovador. Letícia então faz a seguinte reflexão na pergunta: que coração enganado pelos maus sentimentos não se dobrará entre as mudanças da vida? Esse é um ponto de reflexão que eu achei muito importante. A gente precisa refletir a respeito disso, né? A gente sempre se dobra quando a vida muda, né? Coração enganado pelos maus sentimentos. Muitas vezes nós tivemos o coração carregado de maus sentimentos, né? Então, a vida muda e nós precisamos acompanhar essa mudança. O homem velho, doente, atormentado por suas lembranças penosas, terá em Gotuso o neto consolador e o mensageiro da paz. Na condição de mensageiro da paz, Gotuso fará com que seu futuro pai tenha mais respeito. Aqui tem um errinho de português aqui, mas está tranquilo. Passe a ter, não tem erro. Desculpa. Que seu futuro pai passe a ter mais respeito ao mundo e a seus semelhantes, cultivando nele valores e princípios a fim de que seja abençoada a sua paternidade. Ou seja, o pai do Gotuso, o filho do primo, né, e de sua ex-esposa Marília, não tem respeito nenhum pela vida, assim, no que está aqui, pelo mundo, e pelos semelhantes. A reencarnação de Gotuso lhe dá nova oportunidade para realizar a tarefa que não cumpriu anteriormente, beneficiando todo o grupo familiar. A reencarnação, muitas vezes, é uma oportunidade, a bênção, né? Como a gente viu lá no curso, na casa, lá no Fraternal, é uma bênção da gente corrigir alguns erros. Só que nós precisamos carregar essa consciência no ato quando a gente reencarna. Porque muitas vezes a gente se desvia desse caminho, até pelo livre-arbítrio. Gotuso, emocionado, pede permissão a Zenó para aproximar-se. Concedida, ele se ajoelha e beija as mãos de Letícia, no caso Luciana, que anuncia que em breve as portas se abrirão e chegaria alguém para aquela congregação familiar. Seria a visita de Marília. Alguns instantes se passam, adentram ao recinto duas senhoras, uma orientadora cercada aqui de luz intensa e outra mostrando sua condição de alma encarnada, afastada do corpo físico temporariamente pelo estado de sono. Então, Marília foi levada até lá por uma
por um espírito de luz, uma orientadora espiritual, tá? Nós não viajamos sozinhos durante o sono. Essa é o que eu peguei daqui. Tratava-se de Marília, esposa terrena de Gotuso, quando encarnada. Ela pede a Gotuso que não a queira mal e que não a abandone. Soluços dolorosos lhe saíram do peito. Letícia intervém, recolhendo Marília em seus braços e dizendo que nunca desprezaram seus pedidos e que conheciam todo o seu sofrimento. A visitante da crosta, envolvida pelo abraço materno de Letícia, mostra-se feliz pelo acolhimento. Letícia volta a falar com Gotuso. Meu filho, não queria você abraçar-me e beijar-me? Acredita que a esposa terrestre mereça menos que eu? Admite ainda que a mãe de seus filhinhos estremecidos, saudosa e devota, tenha sido ingrata ao seu desvelado amor? Continuará esquecido do bem para agravar o mal? Retire dos olhos a venda do egoísmo que lhe vem interceptando a visão e interprete com naturalidade as exigências da vida terrena. Opa, me perdi aqui. Não, peraí. Gente, peraí, foi mal aqui. Vou voltar aqui. Tá, voltamos aqui. Em seguida, confia Marília a Gotuso e o adverte. Ajude-a para ser ajudado. Gotuso então abre os braços e recolhe Marília em seu abraço. Esse pedaço aqui, ele é, na verdade, Letícia, a mãe do Gotuso, está falando com ele sobre o perdão. Será que ele não consegue perdoar nem a si mesmo? E se ele consegue ser tão egoísta acreditando que ela o abandonara depois que ele morreu, né? Então, é esse egoísmo, né? As exigências da vida terrena é que muitas vezes é necessário acontecer um novo matrimônio. Pessoal, eu sei que está corrido, está com a hora, eu vou tentar resumir o máximo possível aqui, né? Letícia passa a Marília aos braços do Gotuso, que faz uma exaltação de ser um sonho bom e diz não querer retornar, tá? E pede para ficar, mas porém ela foi instruída na necessidade de voltar aos seus deveres no lar terreno, que confiasse no poder divino, pois Gotuso em breve iria ao seu encontro, e que seu amor de avó seriam assim de um mundo de felicidade redentora. Aí ela pergunta se Gotuso o perdoara. Tá, Gotuso está chorando também, e ele responde que Gotuso jamais, Letícia responde a Marília, que ele jamais sofreu ofensa do coração de Marília, e que sempre se lembraria da esposa dedicada e mãe amorosa, e pede a Gotuso que fale a Marília. Tá? Vou rapidinho aqui. Então, brevemente, com o auxílio de Deus e nossa mãe, estaremos de novo reunidos na Terra. Aí ele fala assim, brevemente, com o auxílio de Deus e de nossa mãe, abençoada mãe, estaremos de novo reunidos na Terra. Aí pede para ela pedir energias para ele, para fazer orações, para que ele seja recebido, tá? Está você em via de terminar a dolorosa prova de resgate, ao passo que vou recomeçá-la. Ele vai recomeçar uma nova vida, agora como neto de Maria. Vai ser o anjo que vai trazer o conforto ao lar, tá? Sou eu, portanto, agora que suplica auxílio e proteção. Não desfaleça, ou seja, continue lutando, tá? Aí termina aqui, ambos choraram e Letícia reconduziu Marília aos braços da orientadora para que retornasse e indicou a Gotuso que retomasse seu lar e recompondo o ambiente, solicita a Zenóbia a realização final, né? Aí tomada de emoção, benefício feito o coração, tá? E Zenóbia fala sobre o companheiro Gotuso, a quem a casa devia muito pelo trabalho e presteza. E darão toda a ajuda e auxílio necessário para que a sua reencarnação seja bem sucedida e que ele tenha muitas bênçãos nessa volta. A felicidade dele é a felicidade desta casa. Ou seja, uma casa espírita deve sempre desejar a felicidade daqueles que trabalham nela, tá?
Vamos aqui, porque agora está acabando o final. Outro iluminado mentor da organização socorrista, identificado por Luciano, então reintegra na própria personalidade. Ditou-nos por ela algumas palavras de estímulo, elevadas e santas, endereçando-nos copiosa chuva de raios luminosos através da tela das bênçãos, recomendando a Zenova que encerrasse os serviços da prece na paz do Senhor. A diretora faz a oração final, com alegria, com emoção, e depois ela abraça todos, e ficaram esclarecidos pelo êxito. Então ela se dirige a Gotuso e diz, e Gotuso diz a ela nesse diálogo final: ó minha venerável irmã, disse ele, como é grande o prêmio da misericórdia divina. Realmente a misericórdia divina é enorme, é um prêmio que... E ele diz, não mereço tanto. A gente às vezes acha que não merece, a gente tem que fazer, realmente não. A gente tem que fazer por merecer. Aí ela pede para eles se renovarem, e louvar ao Pai, o tanto que nos engrandece o esforço obscuro e pequenino. O agraciado de hoje não foi apenas você. Ela relembra, né, a missão lá no abismo. Também eu aumentei de muito meus grandes débitos para com o Altíssimo, porque ela teve êxito em resgatar o outro personagem do livro, que era o Domênico, né, o padre que era amigo dela e que antes fora o amor da vida dela. De voz quase embargada pela comoção, concluiu: também eu recebi divina concessão nesta grande noite. Tá? Gente, ficou longo um pouquinho, tá? Não sei, mas aí eu fiz aqui porque estou terminando esse estudo, né? Eu terminei isso ontem à noite. Eu fui intuído com esses dizeres aqui, quando eu fechei os olhos para fazer a prece do final do meu estudo. Na vida terrena, precisamos ter humildade, reconhecer nossos erros e falhas, aprender a perdoar a nós mesmos e aqueles que porventura nos ofendem, praticar incondicionalmente o grato exercício da caridade, de semear o bem e amar ao próximo, amenizando assim o árduo caminho de nossa evolução. Foi intuído ao término do estudo do capítulo, esse é o fim. Tá? Deixa eu sair aqui. Gente, desculpa, eu sei que ficou um pouquinho longo, tá? Até pelas minhas explicações não tão práticas, mas eu agradeço a oportunidade de poder mostrar o que eu fiz. Espero que tenha ficado entendido, né, as colocações que eu fiz. E se tiver tempo, se alguém quiser falar alguma coisa, por favor. Júlio, você fecha aí o estudo para expandir a. Aí, Sim, já fechei. obrigado. Falou, obrigado, meu. Nós lhe agradecemos pelo estudo, né? A primeira sua estreia na sala e no grupo de estudo. Temos aí 2 minutos, alguém gostaria de fazer alguma colocação? Helena, Nancy, Chico. Não, só parabenizar o nosso amigo pelo estudo, pela pesquisa, pela dedicação. E é isso aí. É trabalhando que a gente aprende a trabalhar. Parabéns. Obrigado, Helena. Assim, um pouquinho corrido, um pouco de insegurança. Mas é assim mesmo, Júlio. Muita emoção na hora de fazer o Ô, estudo. Júlio, Fui tomado realmente gratificante, tá? Ter feito esse uma vez, Júlio, trabalho e poder apresentar. uma vez Oi? uma pessoa, né, estreando na Tribuna Espírita, foi fazer uma palestra e ela pegou um dos livros de André Luiz, que eu não me lembro qual, e leu toda a mensagem falando sobre a lenda do peixinho dourado. Uma coisa muito longa, muito extensa. Aí, né, depois eu sempre trazia meu sogro em casa quando a gente acabava a reunião, né? Eu perguntei se eu gostou da reunião, ele adorei. Aí eu falei assim, mas se eu gostou, você não acha que ela leu muito? Aí, Francisco, subi na tribuna,
pela primeira vez e fazer o que ela fez, não é para qualquer um, não. Então, meu irmão, você que está iniciando agora conosco lá, fazer esse trabalho, foi excelente, muito bom mesmo. E isso aí, com o tempo, a gente vai aprendendo a equacionar, né, o nosso tempo, com o nosso estudo. Isso aí tudo é só o tempo que vai, coisa. Mas você foi excelente. Pode colocar para outras vezes. Tá bom. Obrigado mais uma vez, Júlio. E iremos convidar o Obrigado. Chiquinho para fazer a prece final. Então vamos agradecer a Deus a bênção da oportunidade, porque estivemos aqui reunidos em Teu nome, desse modo virtual. Agradecemos ao nosso irmão Júlio por nos apresentar este estudo tão maravilhoso. Rogamos ao seu mentor espiritual que te ilumine cada vez mais para que você continue estudando e compartilhando na divulgação da doutrina espírita e que tenhamos uma noite abençoada de um sono refazedor de energias. Muito obrigado, Senhor, e que tuas bênçãos recaiam sobre o nosso mundo, amenizando, Senhor, tudo, as guerras, nosso clima, nos amparando e nos protegendo. Assim, encerramos este encontro de almas com Jesus, dando graças a Deus e que assim seja.